Começa no Brasil julgamento inédito de 2 brasileiros que mataram uma brasileira nos Estados Unidos. Família de jovem brasileiro da Califórnia pede ajuda para encontrar garoto que está desaparecido. Casal de americanos que tentou vender informações sigilosas dos Estados Unidos para o Brasil é condenado por conspiração. Passagem do furacão Nicole na Flórida provoca destruição, cancelamento de voos e quedas de energia. E em Massachusetts, brasileiro viraliza nas redes sociais depois de encontrar joias em casaco doado e devolver peças ao dono. Giving it back, like feel a hole at his heart. Olá, boa noite. Boa noite. Um jovem brasileiro de 21 anos, morador da Califórnia, está desaparecido desde o começo do mês. A família está em busca de informações que ajudem a localizar esse rapaz. A repórter Eloá Orazen conversou hoje com amigos e familiares do Jonathan, que segue agora aí nas pistas para tentar entender o que aconteceu. Mais de 500 mil pessoas desaparecem todos os anos só nos Estados Unidos. E a Califórnia é o estado com maior número de casos de sumiços do país. De acordo com uma reportagem do jornal The New York Post, cerca de 89% dos casos de desaparecimento são solucionados. E é para essa estatística que a brasileira Grace McLeod quer entrar. Ela está à procura de seu filho Jonathan, de 21 anos. Visto pela última vez no dia 5 de novembro, Jonathan estava saindo de uma loja Target na região de Irvine, em Orange County, na Califórnia. Segundo Grace, Jonathan vestia jeans azul e uma jaqueta preta. O rapaz tem 1,67 m de altura e pesa aproximadamente 59 quilos. Em conversa com a reportagem, amigos e familiares de Jonathan confirmaram que os hospitais e as delegacias locais já foram acionados. Mas até agora não há nenhum vestígio do rapaz. Um boletim de ocorrência de desaparecimento também foi aberto junto às autoridades locais. Na internet, mensagens e fotos de Jonathan estão sendo compartilhadas em redes sociais e grupos de WhatsApp a fim de comover a comunidade brasileira no país. Caso alguém se depare com uma pessoa desaparecida, as instruções oficiais pedem para que seja evitado um confrontamento direto. Ou seja, em vez de abordar a pessoa procurada, a orientação da polícia é para que as autoridades locais sejam acionadas e munidas com o máximo de detalhes possível. Agora a gente fala de um julgamento inédito que acontece no Brasil sobre o assassinato que aconteceu em 2020 aqui nos Estados Unidos. Pois é, na época, 2 brasileiros mataram por asfixia uma outra brasileira em Los Angeles. Depois de cometer o crime, ambos fugiram para o Brasil. E foi por meio de um acordo de assistência judiciário penal firmado entre os 2 países que o julgamento dos 2 vai ser feito no Brasil. Nesta quinta-feira, Tiago Felipe Souza Bragança e Valderson Júnior da Silva compareceram ao Fórum Criminal de Vitória, no Espírito Santo. Os 2 capixabas estão presos há quase 3 anos pelo assassinato de Ana Paula Feitosa e agora vão à júri popular. O crime aconteceu em janeiro de 2020 nos Estados Unidos, na Califórnia. Os 2 brasileiros mataram a jovem de 24 anos asfixiada na casa dela, enrolaram o corpo em um edredom, colocaram no porta-malas do carro dela e saíram dirigindo. Eles deixaram Los Angeles, abandonaram o corpo de Ana em uma caçamba de lixo em Hot Springs, seguiram para Oklahoma, onde abandonaram o veículo, e de lá foram de ônibus para o Texas e cruzaram a fronteira para o México. Em seguida, voaram para o Brasil. A polícia de Los Angeles começou a investigar o caso quando os parentes de Ana denunciaram seu sumiço. Na época, a Record TV acompanhou o caso e conversou com a mãe de Ana. Eu acho que minha filha não está mais entre nós. Ela não faria isso comigo, não comigo. Ela não faria. Disse que Ana Paula trabalhava entregando comida de restaurante e que as duas se comunicavam com frequência pela internet. Dona Delma também contou que uma marca registrada da filha era a alegria.
Minha filha era muito feliz, mesmo trabalhando, eu estava vendo ela fazendo as coisinhas dela, entregando as comidas dela, e eu também na minha casa, lavando vasilha, vendo ela todos os dias, toda hora. Às vezes eu dormia 4 horas da manhã falando com ela. A jovem tinha acabado de se mudar para Los Angeles, na Califórnia. Na época, não demorou muito para que a polícia de Los Angeles chegasse até os nomes dos 2 brasileiros e comprovasse que eles assassinaram a jovem a estrangulando com um fio de energia. Ao saber da nacionalidade dos criminosos, a polícia norte-americana acionou a brasileira e, através de uma investigação conjunta, os 2 capixabas foram encontrados. Eu matei ela e ainda estou com o telefone da mulher. Agora, quase 3 anos após o crime, os 2 brasileiros enfrentam o banco dos réus. Ambos confessaram culpa no crime. Essa é a primeira vez que haverá um julgamento no Brasil sobre um crime que aconteceu nos Estados Unidos. Entre as testemunhas estão 2 policiais norte-americanos do FBI. Ontem, um casal de americanos foi condenado por um crime envolvendo o Brasil. É que eles foram presos em Maryland depois de tentar vender ao nosso país informações sigilosas aí dos Estados Unidos sobre um sistema de propulsão nuclear de navios norte-americanos. Os 2 chegaram a se declarar culpados por conspiração quando foram presos por, segundo a Justiça dos Estados Unidos, colocar em risco as vidas de homens e mulheres militares, além, claro, da segurança do país. Essas são as fotos aí do casal após a condenação de ontem. Jonathan Toby, de 44 anos, recebeu 19 anos de prisão. Já a mulher dele, Diana, de 46 anos, ficará detida por 21 anos. Pois é, olha, o caso foi descoberto depois que o Serviço de Inteligência Brasileiro recebeu os documentos sigilosos enviados pelo casal. Imediatamente, o governo encaminhou as páginas ao FBI. Ainda segundo as investigações, o casal teria escolhido o Brasil para entregar essas informações sigilosas por não achar moralmente aceitável tentar vender os documentos para adversários dos Estados Unidos ou aliados muito próximos. Bom, depois do intervalo, a gente fala da Driver License para indocumentados que foi votada e aprovada pela população de Massachusetts nessa midterm. Agora, tudo indica que o projeto, enfim, vai andar. E tem os detalhes também da passagem do furacão Nicole pelo estado da Flórida. Pelo menos 100 mil pessoas ficaram sem energia elétrica e milhares de voos foram cancelados no país. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Seis semanas depois da passagem do furacão Ian, a costa leste do país voltou a ser castigada por uma forte tempestade, a Nicole. O furacão atingiu a região central da Flórida na madrugada como categoria 1, provocando aí destruição. Depois foi rebaixada para uma tempestade tropical. Os detalhes com Carla Marinho. De madrugada, por radar, era possível ver a tempestade gigante se aproximando com mais de 500 quilômetros de extensão e ventos de 110 quilômetros por hora. Nicole tocou o solo em uma ilha ao sul de Vero Beach, na região central da Flórida. E o resultado foi esse. Ruas inundadas pela água do mar, encostas destruídas pela força das ondas. Muita destruição. Pelo menos 210 mil casas e empresas registraram queda de energia elétrica na manhã de hoje, durante a passagem do furacão. No início da semana, o governador da Flórida, Ron DeSantis, decretou estado de emergência para 34 condados. Pelo menos 3 deles receberam ordem de evacuação obrigatória. A brasileira Beatriz, que mora em região costeira, em Sarasota, passou a noite acordada, preocupada. Ela ainda se recuperava dos estragos causados pelo furacão Ian quando recebeu a notícia de que uma nova ameaça se aproximava. Na cidade teve alguns pontos de alagamento, algumas vias que interditaram, justamente para evitar que houvesse acidentes. E, enfim, muita gente ficou em casa, muitas escolas não tiveram aula, Na verdade, eles cancelaram as aulas justamente para evitar que as pessoas ficassem se locomovendo.
Com a passagem do furacão Nicole, o condado de Volusia foi um dos mais atingidos. A força da tempestade literalmente derrubou algumas casas dentro do Oceano Atlântico. Os condomínios mais altos continuam em perigo. A área já estava comprometida desde a passagem do furacão Ian há pouco mais de 6 semanas. As autoridades do condado ordenaram a evacuação antes da tempestade e fecharam pontes enquanto avaliavam os danos. Em Fort Lauderdale, o histórico pier de Angley, construído em 1963, não resistiu ao impacto das ondas. Antes do furacão Nicole, o pier, que era o preferido pelos turistas, já havia sofrido danos com a passagem dos furacões Irma e Ian. Durante a passagem pela Flórida, Nicole perdeu força e agora segue como tempestade tropical em expansão, cobrindo quase todo o estado. E olha, por causa da passagem do furacão Nicole, vários aeroportos fecharam as portas aí para pousos e decolagens. Segundo o site de rastreamentos FlightAware, mais de 1.200 voos foram suspensos desde ontem à tarde. Pois é, olha, o Aeroporto Internacional de Orlando ficou aí no topo da lista de voos cancelados. Os aeroportos também de Fort Lauderdale, Tampa e Palm Beach interromperam as operações. Olha, só para vocês terem uma ideia, e só relembrando aí também, a Nicole chegou com ventos de 110 km por hora, além, claro, de muita chuva na região central da Flórida. A previsão é que depois de cruzar o estado rumo ao Golfo do México, a tempestade volte a atingir a Flórida na região de Panhandle e depois siga para a Geórgia. Agora a gente fala aí de imigrantes e driver license. Eleitores de Massachusetts votaram a favor da carteira de motorista para indocumentados depois de meses de impasse. Pois é, olha, o projeto de lei tinha sido questionado aí pelos republicanos e tinha sido levado para um referendo popular nas eleições de midterm, que aconteceu no dia 8 de novembro. A Giovanna Locatelli conta toda essa história pra gente. O sim em favor da lei que libera a carteira de motorista para imigrantes indocumentados foi considerado uma grande vitória dos democratas sobre os republicanos. Há mais de 20 anos que a comunidade imigrante de Massachusetts lutava ansiosa por este direito. A questão 4 representa um grande avanço, em Massachusetts com relação a imigrantes. Muitas vezes compara-se o estado a um estado extremamente amigável, e de certa forma até santuário para os imigrantes, mas ainda cabia ali aquela velha pachorra de ser um estado que não tinha a carteira para imigrante documentado. Afinal de contas, depois de um Senado e uma Câmara aprovarem, reaprovarem, derrubarem vetos, conseguiram finalmente colocar essa lei em prática. E agora cabe ao RMV, ou seja, as autoridades responsáveis por emitirem a carteira de motorista, a darem celeridade a esse processo o quanto antes e com certeza eu garanto que todos os deputados vão ser cobrados para que eles ali consigam acompanhar o RMV fazendo essa aplicação da lei. E o sentimento de vitória foi além. A comunidade imigrante também celebrou a conquista de Maura Healey, que foi eleita governadora do estado. Com ela, o governo volta ao Partido Democrata depois de 8 anos de liderança republicana. A nova governadora tem especial simpatia por imigrantes e suas questões. Maura Healey acabou sendo eleita, governadora do estado de Massachusetts. Ela tem uma pauta muito progressista quando o assunto é família, quando o assunto é crime. Porém, ela tem ainda um grande histórico com relação a atividades públicas que demandam ali que o Ministério Público faça suas ações. Ela liderou esse Ministério Público, vamos colocar dessa forma para traduzir, aqui nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, de uma maneira muito firme. Então, a expectativa é que ela faça um bom governo e fica na torcida de todo mundo, mesmo a oposição e também a situação, consigam dar um apoio para que ela ali governe. Porém, obviamente, quanto mais conservador for a linha de pensamento da pessoa, mais vai bater de frente com as ações de Maura Healey. Essa votação encerra meses de impasse. O projeto de lei H4805 tinha sido aprovado pelo Congresso do Estado em abril deste ano, mas logo em seguida foi vetado pelo governador Charlie Baker, que questionou a possibilidade de imigrantes sem status legal no país terem direito a driver license. Eles usaram como bandeira um indocumentado brasileiro que entrou no estado e atropelou e matou um idoso sem carteira de motorista. Os republicanos reuniram assinaturas necessárias para levar a um referendo a legalização do projeto de lei no dia 8 de novembro. Como resultado, nas urnas não há mais questionamento e a lei da driver license deve entrar em vigor no dia 1º de julho de 2023.
No próximo bloco tem os detalhes do pronunciamento do presidente Joe Biden sobre a possibilidade de concorrer à reeleição em 2024. E tem também o resultado de um estudo aí sobre os impactos da tristeza e da solidão no envelhecimento das pessoas. O presidente Joe Biden anunciou que tem a intenção de concorrer novamente à presidência em 2024. Se isso realmente se confirmar, Biden terá 82 anos durante o próximo período de eleições dos Estados Unidos. Biden disse que deverá chegar a uma decisão sobre a reeleição até o início do próximo ano. Ele falou sobre a possibilidade ao declarar o resultado aí das eleições de meio mandato, que são bons para a democracia do país. Quem também anunciou a intenção de concorrer de novo aí em 2024 foi o ex-presidente Donald Trump. Pois é, olha, o republicano criticou aí as políticas de Biden e disse que fará um pronunciamento oficial já na próxima semana. Bom, agora a gente fala sobre uma pesquisa que mostrou que os embriões congelados estão ligados a um maior risco de as grávidas desenvolverem pressão alta. Pois é, olha, apesar do alerta, os cientistas afirmaram que a maioria das gestações de fertilização in vitro é saudável e deve ser feita se recomendada por médicos. Estudos recentes realizados na Europa e publicados na revista Hypertension da American Heart Association fizeram um alerta sobre a conexão entre a gravidez com embriões congelados e problemas de pressão alta. Os pesquisadores sugeriram que o risco de pressão alta na gravidez foi maior após a fertilização in vitro com embriões congelados, em comparação às gestações concebidas naturalmente. Um aumento de cerca de 7,5% a mais, comparado a quase 6% de uma gravidez com embriões frescos e 4,5% a mais após a concepção natural. A pesquisa coletou dados de mais de 4,5 milhões de gestações em quase 3 décadas na Dinamarca, Noruega e Suécia. Apesar do alerta, os cientistas afirmam que a maioria das gestações de fertilização in vitro é saudável e sem complicações, e que o objetivo desse alerta é conscientizar os profissionais de saúde a conversarem claramente com as suas pacientes sobre todos os benefícios e riscos dos tratamentos de fertilização. Bom, agora a gente fala sobre saúde mental. Sabia que fatores aí psicológicos como infelicidade e solidão contribuem para o envelhecimento? Pois é, isso acaba de ser comprovado por uma pesquisa científica que mostra que viver em um ambiente psicologicamente agradável é essencial para uma longevidade com saúde. Pesquisadores dos Estados Unidos e da China, especialistas em longevidade que conduziram o estudo, alertam que fatores psicológicos podem apresentar impactos para a saúde, assim como os problemas de origem física. Sentimentos como infelicidade e solidão são capazes, por exemplo, de nos fazer envelhecer mais rápido. Para comprovar essa teoria, os cientistas utilizaram modelos estáticos que permitem medir a idade biológica de uma pessoa em oposição à idade cronológica, um conceito chamado de relógios de envelhecimento. A idade cronológica é aquela determinada pela data de nascimento. Já a biológica depende da intensidade dos processos de envelhecimento, podendo ser afetada pela genética, pelo comportamento e pelo ambiente em que se vive. Neste estudo, os pesquisadores basicamente desenvolveram um relógio de envelhecimento usando dados de exames de sangue de adultos e idosos chineses e americanos com o objetivo de demonstrar a associação entre os aspectos físicos e psicológicos do envelhecimento. Os pesquisadores dizem que os fatores psicológicos, como sentir-se infeliz ou solitário, somam 1,65 anos à idade biológica. Os especialistas defendem que os resultados encontrados apoiam ainda mais a necessidade de companheirismo e de um ambiente psicologicamente agradável para uma longevidade saudável. Tristeza, depressão, ansiedade, baixa autoestima são fatores que elevam o cortisol, que é o hormônio do estresse, sendo ele responsável pelo envelhecimento cutâneo e agravamento de lesões pré-existentes, como acne, psoríase, dermatite. Por isso é fundamental atividade física, uma dieta balanceada, equilíbrio social e mental, ter interação com amigos, tudo isso para fazer um envelhecimento mais saudável.
No próximo bloco, a gente mostra a iniciativa do governo federal de ajudar as famílias mais vulneráveis do país, o que envolve muitos imigrantes a se manterem aquecidas neste inverno. Pois é, olha, e tem também a história de um brasileiro morador de Massachusetts que acabou encontrando joias caras em uma jaqueta doada. Sabe o que ele fez? A gente te conta depois do intervalo. Américas no ar. Oferecimento Automate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Rejub Shep. Melhore agora sua qualidade de vida. Prime Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse primeshield.com. Há pouco mais de um mês aí para a chegada do inverno, que começa no dia 21 de dezembro, a Casa Branca anunciou que vai doar 4,5 bilhões de dólares para ajudar com os custos de energia doméstica. A ideia é conseguir fazer com que as famílias de baixa renda consigam manter ativo aí o aquecimento das casas em meio à crise econômica que o país vive. Os detalhes com a Carolina Camargo. A iniciativa é do Programa de Assistência Federal da Casa Branca. A ideia é distribuir bilhões de dólares para ajudar famílias mais carentes nos custos de aquecimento durante o inverno, que promete ser rigoroso neste ano. A administração Biden disse que vai doar para as famílias de todo o país 4,5 bilhões de dólares através do Plano de Assistência e Energia Doméstica de Baixa Renda. O programa funciona da seguinte forma: os recursos saem da Casa Branca e vão para governos estaduais e locais que destinam as verbas para as famílias mais pobres. Com o dinheiro, elas poderão pagar seus custos de aquecimento e refrigeração, além de liquidar dívidas e fazer reparos de energia doméstica. De acordo com a Associação Nacional de Diretores de Assistência Energética, os custos de energia doméstica para este inverno estarão no nível mais alto dos últimos 15 anos. A Casa Branca diz que, em meio a essa crise financeira, a ajuda federal será providencial para muitas famílias em todo o país. Mas, apesar da iniciativa, especialistas dizem que o dinheiro não será suficiente para ajudar todos que precisam. Bom, agora é hora da nossa previsão do tempo. Vamos dar uma olhadinha como é que vai estar o clima no resto do país? Vamos lá? Olha, Boston, chuva, mínima de 63 graus. Nova York, tempestade, mínima de 64. Washington também, tempo ruim. Orlando e Miami, sol entre nuvens, mínima de 65, máxima de 86 graus Fahrenheit. Dallas, sol entre nuvens com chuva. Aí em Houston, mínima de 49. Dallas, tempo encoberto. Agora a gente chega em Seattle, em Washington, com tempo nublado, gente. Mínima de 36 graus, bastante friozinho chegando. Em São Francisco, na Califórnia, e em Los Angeles, a máxima fica ali uma diferença de 10 graus, né? São Francisco 59, Los Angeles 68 e sol brilhando em Las Vegas, mas mínima de 37, o que significa que o friozinho também está chegando por lá. Pois é, olha, agora a gente mostra para vocês a incrível história aí de um homem de 28 anos que cruzou os Estados Unidos, sabe como? A pé. Olha, essa viagem começou em maio de 2020 e essa longa jornada tinha um objetivo. O jovem queria uma experiência bem diferente dessas que hoje todo mundo está acostumado. Ele queria desconectar um pouco da internet e se conectar com o mundo e com as pessoas reais. I wish there was a more concrete answer, but honestly it sounded like fun. Este é o Isaiah Shields, de 28 anos, andando pelo país com seu parceiro. Esse carrinho onde ele leva para cima e para baixo tudo o que precisa nessa aventura, incluindo uma barraca para descansar nas noites de intervalo. O norte-americano natural de Utah conta que construiu aos poucos essa ideia de andar a pé pelo país. Algumas pessoas têm o sonho de restaurar um carro antigo ou começar uma banda com os amigos. Eu só queria ver muitos lugares e, na verdade, entender a experiência humana, conhecer estilos de vida diferentes e descobrir o que realmente significa ser um americano, diz o jovem. Isaiah saiu de casa em Utah em maio de 2020. Passou pelo Cabo Alva, no estado de Washington, esteve no farol Quad Head, em Lubbock, passou por Montana, Texas e Flórida. Literalmente cruzou o país de costa a costa. No trajeto, gastou 12 pares de sapato. Mas para ele não importa o sacrifício.
Diz que valeu muito a pena o que aprendeu sobre si mesmo nessa viagem. Foram muitas horas dedicadas a mim mesmo, então tive tempo para refletir sobre o que vale a pena fazer com a vida humana. Acabei me tornando mais consciente do tempo, das pessoas e da generosidade humana. Ele explica. So I have, in a way, become more aware of other people's time and their generosity. E não vai pensando que essa viagem de 18 meses foi solitária. Ele conta que conheceu muitas pessoas legais e que esse foi o melhor presente da aventura. Ele diz que todos os lugares têm histórias que valem a pena conhecer. O mundo é uma constante trajetória. Sempre vai ter algo terrível acontecendo, mas ao mesmo tempo tem coisas lindas e incríveis. E é isso que temos que explorar para nos inspirar a sermos melhores, diz o jovem. The world is on a good trajectory. You can always find something terrible happening, but we're doing pretty okay. E a gente tem mais uma história antes de encerrar o jornal. E olha que é uma história bem emocionante, de boa ação e bom caráter. A gente está falando de um brasileiro que encontrou uma porção de joias caras dentro de uma jaqueta doada na escola. Ao encontrar essa pequena fortuna, o brasileiro não teve dúvidas. Foi atrás do proprietário lá em Massachusetts. Essa história foi parar na internet, ganhou milhares aí de visualizações e, claro, viralizou. Assim que o brasileiro Luke Coelho, de 17 anos, experimentou a jaqueta, ele sentiu um volume diferente no bolso. Se surpreendeu ao encontrar relógios, braceletes e anéis de diamantes. O casaco tinha sido doado por um brechó local para a escola de Worcester, em Massachusetts, e durante todo esse tempo, ninguém tinha notado a pequena fortuna escondida na jaqueta. Luke decidiu ir atrás do proprietário sem saber se as peças eram valiosas ou não. Depois de muita busca, ele encontrou o americano Dave Caney, que mal pôde acreditar na sorte que estava tendo. Dave contou que os anéis eram valiosos tanto financeiramente como emocionalmente. Foi o anel de casamento que comprei para minha esposa. Isso significou o mundo para minhas filhas que recuperaram as coisas da mãe. It was the wedding ring I bought my wife. It meant the world that my daughters got their mother's stuff back. Em agradecimento, Dave encontrou um emprego para o jovem e se tornou amigo da família brasileira. Feliz com a boa ação, Luke apenas desabafou. Devolver foi como preencher um buraco no coração dele. Giving it back, it like fill a hole at his heart. Bonita história e bonita ação, né, Evelyn? Você viu aí que a história falou que ele sentiu preenchendo o coração desse senhor. Bacana, né? Preencheu do senhor, preencheu dele, o nosso, de quem está assistindo, de todo mundo. Muito bacana ver boas ações assim, né? Ainda mais de um brasileiro aqui em território norte-americano. Adorei. Inspira e dá um exemplo, né? Vamos tomar um exemplo. Tão jovem. Tão jovem, exatamente. Maravilhoso. Bom, é com essa história então maravilhosa que a gente encerra aí o jornal. A gente espera vocês amanhã às 7h30 da noite. Agora vocês ficam com mais um episódio da 5ª temporada da série Reis. Uma boa noite, gente. Boa noite.